amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões e eu tô chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, que é o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E vamos aos temas de hoje. Nos shots eu começo falando sobre a estrutura de URL e como ela não tem tanta importância assim, segundo um porta-voz do Google. Em seguida, temos dicas do John Mueller para lidar com páginas de histórico de versões. E por fim, tem novidade no Google. A política de abuso de reputação de sites foi atualizada. Já no bloco principal, temos 12 respostas da Lily Ray para se preparar para o SEO em 2025. A gente vai comentar cada uma delas. Se você curte o nosso podcast, vai gostar também do nosso canal do YouTube. A gente tá postando vídeo lá toda semana, toda quarta e quinta-feira tem vídeo novo. O link tá na descrição aqui para você se inscrever. E não se esquece de compartilhar esse episódio com seus colegas da área e nas suas redes sociais, porque isso ajuda a gente a chegar mais longe. Então, sem mais delongas, vamos nessa. A estrutura de URL de um site é importante, mas não o suficiente para você se descabelar tentando achar o modelo perfeito. Pelo menos essa é a opinião do John Mueller, que é porta-voz do Google. Ele respondeu um post no LinkedIn explicando que se o contexto das páginas não for claro, não existe estrutura de URL capaz de melhorar a performance. Ele explicou que a exceção são sites com conteúdos para públicos muito diferentes. Por exemplo, um site com uma seção apenas para público adulto. Nesse caso, é interessante se atentar para a estrutura de URLs na hora de mover o conteúdo de lugar. Caso contrário, os rastreadores podem ter dificuldade em entender o contexto das páginas. Mas, em geral, na visão do John, as pessoas se preocupam demais com esse detalhe. As dicas dele para lidar com estrutura de URL são: evitar mudança desnecessária de estrutura porque leva tempo para o Google rastrear e processar tudo, e pensar na experiência dos visitantes em como você quer monitorar os resultados de SEO do seu site. E olha o homem de novo aqui. Na última semana, o John Mueller também deu dicas para lidar com páginas que incluem históricos de versões. São aquelas páginas que têm um histórico de alterações, como por exemplo lançamentos de produtos, históricos de documentação de APIs e etc. A dica dele é usar uma URL estável para a versão atual das páginas. Ou seja, é uma URL que não muda, não importa quantas versões novas sejam lançadas. Vamos ouvir o que ele falou, abre aspas. Se quiser, adicione diretórios com as versões. Isso torna a versão atual muito mais visível na pesquisa, reduzindo as suposições dos leitores e facilitando a linkagem. Melhor ainda, mantenha a URL versionada e use uma canonical tag apontando para a URL estável. Isso deixa as pessoas acessarem a versão que elas conhecem, enquanto a pesquisa fica focada na URL atual e estável, fecha aspas. No nosso site tem uma matéria sobre o assunto com alguns exemplos dados pelo John. O link está aqui na descrição. E agora vamos de atualização. O Google mudou a definição de abuso de reputação de site, um dos itens mais recentes da sua política de spam, criado em 2024 para lidar com quem tenta tirar vantagem da autoridade de um domínio para publicar conteúdo de qualidade inferior. A partir de 19 de dezembro de 2024, a definição oficial é, abre aspas, abuso de reputação de site é a prática de publicar páginas de terceiros em um site em uma tentativa de tirar vantagem dos sinais de ranqueamento do site que está hospedando o conteúdo, fecha aspas. Inicialmente, só era considerado spam se o conteúdo fosse produzido com pouco ou nenhum envolvimento da equipe editorial do site. Agora isso não importa mais. Sites que cooperam com serviços de redação white label têm acordos de licenciamento ou de autoria compartilhada também são sujeitos à punição. Ainda é possível fazer parcerias para publicação de conteúdo, desde que respeitando as políticas de spam da pesquisa orgânica, que expliquem em detalhes quando é liberado. Então aqui, basicamente, gente, antes dessa mudança que o Google fez, como que era? Se eu tenho um site e nesse site um terceiro quisesse publicar um conteúdo sobre um tema lá. Então vamos pensar assim, eu sou o UOL, e um terceiro quer ir publicar na UOL, por exemplo, quais são os melhores carros elétricos de 2024. Se esse artigo fosse escrito pelo time editorial da UOL, não era para dar problema, porque teve envolvimento editorial do time, teve pesquisa por eles mesmos, é um conteúdo que eles fizeram em conjunto ou, vendendo para uma marca. Então esse conteúdo não era passível de punição. Agora, mesmo que o conteúdo tenha sido escrito pelo time editorial da marca,
do portal, no caso, ele é passível de punição, sim. Então essa é uma grande mudança que o Google fez no caso de abuso de reputação, que eu particularmente acho ótimo, porque é por conta desse abuso de reputação que existe o tal do SEO parasita, né? Então você pegava um site que tinha muita autoridade e ele permitia que você publicasse lá de alguma forma ou que você pagasse eles para que eles criassem esse conteúdo e publicassem lá, e aí a sua chance de aparecer era muito maior do que com um site com pouca autoridade. E agora eles querem eliminar isso. Isso pode ser também um grande desafio para principalmente, acho que, portais de notícia, porque eles ganham dinheiro vendendo isso como um serviço. Então vamos ver como é que vai acontecer daqui para frente. Mas ao longo das últimas semanas eu vi o Google disparar vários alertas de spam manual para grandes sites. E tem diretórios e páginas dos sites que literalmente sumiram do Google após isso acontecer. Então é algo bem delicado aí que tem um grande potencial de mudar muita coisa. Então vamos ficar de olho. E antes da gente seguir em frente para os próximos temas, eu quero falar sobre o JetOctopus. O JetOctopus é uma poderosa ferramenta de rastreamento e análise de logs para grandes sites, ideal para agências, profissionais de SEO e e-commerces que buscam otimização técnica e insights preciosos. Com ele, você consegue realizar o rastreamento de URLs em larga escala, fazer análise de logs avançadas, ele tem fácil interpretação dos dados graças à sua interface intuitiva, e com ele você consegue obter alta capacidade de processamento. Aqui na SEO Happy Hour a gente usa a ferramenta para garantir a eficiência nos trabalhos da nossa equipe. Um exemplo que eu posso dar para vocês de como eu usei o JetOctopus essa semana, o que a gente fez? Semanalmente a gente roda a ferramenta em diferentes clientes que a gente tem, e o legal dessa ferramenta é que toda semana ela basicamente compara o rastreamento da semana anterior com o rastreamento dessa semana. E dessa forma, a gente consegue identificar facilmente erros que passaram a existir no site que não existiam na semana anterior. Como, por exemplo, links quebrados, redirecionamentos que pararam de funcionar, páginas que ficaram mais lentas e coisas do gênero. E com isso, a gente tem mais agilidade para avisar os nossos clientes dos problemas que eles estão tendo com o site deles, para que eles resolvam o mais rápido possível. Além disso, a ferramenta conta com alertas que também me avisa por e-mail quando algo muda, que eu pedi para ela me avisar caso mudasse. Como pode acontecer às vezes, de uma página muito importante mudar um title, coisa que não deveria acontecer, ou uma página que estava funcionando passa a dar 404 da noite pro dia. Então, se você tá precisando de uma ferramenta de SEO, de rastreamento, análise de log e alertas, a JetOctopus é a melhor que tem. O link para você conhecer a ferramenta tá na descrição desse episódio. E se for conhecer a ferramenta, eu digo para vocês de fato usarem esse link, porque se vocês usarem esse link, a ferramenta sabe que vocês chegaram lá através da SEO Happy Hour. Se você chegar no site diretamente, eles não vão saber que vocês vieram daqui, beleza? O ano de 2024 foi tão turbulento para SEO que até os algoritmos do Google parecem estar tendo uma crise de identidade. Com o Helpful Content Update nos perseguindo como um fantasma e a concorrência mais feroz do que nunca, você já deve estar se perguntando se vale a pena continuar nessa jornada, mas calma lá. A gente sabe que você não desiste fácil e por isso, trouxemos para cá dicas especiais para você sair dessa bagunça, mais esperto e com a sua estratégia de SEO intacta para 2025. Essas dicas são respostas dadas pela Lily Ray, que é uma especialista em SEO, para perguntas de profissionais da área. Então teve uma live lá na Moz, para quem não conhece a Moz, é uma empresa de SEO, eles têm uma ferramenta de SEO, onde ali ele fez uma live respondendo dúvidas de pessoas sobre SEO em 2025. E eu gosto muito do trabalho dela, admiro muito o trabalho dela, a gente tem uma forma de pensar muito parecida. E a gente traduziu as perguntas e as respostas que foram feitas nessa live e a gente vai comentar cada uma delas aqui nesse bloco e eu também vou dar umas opiniões em cima do que eu, Rafael, acredito, né, se eu concordo ou não com a Lily e também tentando trazer tudo isso para o mercado brasileiro, que querendo ou não, é um pouquinho diferente do mercado americano. Então vem comigo. A primeira pergunta que fizeram foi: como lidar com quedas bruscas após grandes updates do Google? E a resposta da Lily foi: quando um site sofre uma queda significativa de tráfego devido a uma atualização do Google, como o Helpful Content Update ou um Core Update, é crucial agir rapidamente.
A primeira etapa é identificar o tipo de atualização que causou o problema. O Helpful Content Update, em particular, tem sido desafiador de recuperar porque afetou os sites de maneiras diferentes das atualizações principais. Para iniciar a recuperação, analise quais seções ou tipos de conteúdos foram mais impactados e, em seguida, melhore a qualidade desses conteúdos, otimize o SEO técnico dessa área do site, revise a arquitetura do site como um todo e remova elementos que podem ser considerados spam. É importante lembrar que a recuperação leva tempo e esforço. Em vez de esperar por futuras atualizações, é essencial abordar os problemas simultaneamente para fortalecer o site e aumentar sua resiliência a futuras mudanças. Então, o que eu vejo daqui, gente, e do trabalho que a gente faz aqui com nossos clientes? Quando você é afetado por um update do Google, não importa qual seja, leva tempo para você se recuperar. Primeiro porque se você foi afetado por um update do Google, muito provavelmente você vai se recuperar apenas quando o Google tiver um novo update daquele tamanho. Isso pode ser 3 meses, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, ou pode inclusive levar vários ciclos de updates até que as coisas se recuperem. Então não é uma tarefa que você vai conseguir resolver em 3 meses. Só que assim, o que ela diz aqui como agir rapidamente é que assim, como a gente não sabe quando vai ser o próximo Core Update, a gente não tem sinais do Google, um calendário de quando que ele vai soltar atualizações, o quanto antes você agir, mais chances tem de você ter melhorado várias coisas do seu site quando esse ciclo chegar. E caso você tenha feito isso, quando esse ciclo de updates chegar, a chance de você se recuperar é muito maior do que o seu site está exatamente igual ele estava quando o último update aconteceu. E aí aqui algo muito importante mesmo é você conseguir isolar dentro do seu site qual área que foi mais afetada, caso tenha sido uma área específica, ou entender se foi o site como um todo. E aí criar uma série de hipóteses para tentar melhorar essas coisas ali. Então realmente não tem uma única coisa que você vai fazer para se recuperar, vai ser um conjunto de ações que vai envolver melhorar o seu conteúdo, melhorar o seu site tecnicamente, talvez até mesmo mudar a arquitetura do seu site, melhorar a linkagem interna, mudar menu, mudar rodapé, criar o mapa do site, N ações. E essas ações levam tempo para serem executadas, né, pelo time. Então não é algo que você consegue fazer bem rapidão. A velocidade de implementação depende muito do recurso do cliente. Então aqui eu concordo com a Lili. É só realmente frustrante para o dono do site saber que de repente ele estava numa situação e agora ele vai ficar em outra por um período de tempo que a gente não faz ideia quanto é. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano. E é nessa etapa que muitas marcas às vezes desistem do SEO ou desistem até de existir como marca, porque durante esse tempo talvez elas não consigam pagar as contas, então é bem delicado. A segunda pergunta foi: como incentivar o conteúdo com viés de experiência na sua empresa? E a resposta dela foi: o Google está buscando valorizar o conteúdo criado por pessoas reais com base em suas experiências e conhecimentos. Criando conteúdo original e autêntico, você estará mais bem posicionado para se destacar nos resultados de busca e pode atrair um público mais engajado. Além disso, o conteúdo baseado em experiências é o principal método para se destacar do conteúdo gerado por inteligência artificial. Aqui estão 2 dicas para defender essa ideia no seu local de trabalho. Primeiro, reconhecer as limitações da inteligência artificial. Embora as ferramentas de AI elas podem sim escalar a criação de conteúdo, elas muitas vezes carecem de experiência de primeira mão que apenas especialistas reais podem fornecer. E segundo, aproveitar os recursos exclusivos da empresa. Construa conteúdo em torno de dados originais, insights e perspectivas. Por exemplo, se você dirige um site de viagens, peça aos funcionários que escrevam sobre suas experiências de viagem. Como por exemplo, abre aspas, eu viajei para esse destino, aqui estão as minhas 5 principais experiências, fecha aspas. Esse tipo de conteúdo adiciona um toque autêntico que o conteúdo de AI geralmente não tem, e ao mesmo tempo fortalece a credibilidade da sua marca. Então aqui é algo que eu, Rafael, concordo muito. Eu acho que o conteúdo gerado por inteligência artificial, ele basicamente vai reescrever conteúdos que já existem. Então sempre que você cria algo com inteligência artificial, você não está criando nada novo. Isso é algo que você tem que ter muito claro na sua cabeça. Não é um conteúdo novo que não existe em outro lugar. Talvez ele não esteja tão bem estruturado quanto você estruturou com o seu prompt,
Talvez ele tenha essa resposta em diferentes lugares e você está concatenando tudo em um único lugar, mas não é um conteúdo autêntico. E ele é um conteúdo que ele não tem opinião nem experiência pessoal, porque quem está escrevendo o texto é um robô. O robô não vivenciou aquela situação. Então, basicamente, sempre que você puder agregar experiências pessoais que você ou alguém da sua empresa tem no seu conteúdo, isso é algo que vai destacar o seu conteúdo com certeza perante os demais. E se você puder também usar dados que só você tem, então pegar dados da sua empresa e usar isso como insights para os seus artigos, também vai se destacar, porque são dados que só você tem, não é um dado de uma pesquisa pública, nem nada do gênero. Então faz muito sentido você fazer esse tipo de estratégia se você quiser se destacar em SEO em 2025. A terceira pergunta que fizeram foi: vale a pena investir em branding para diminuir o impacto negativo do Helpful Content Update? E a resposta foi: fortalecer a marca pode ser uma estratégia eficaz para mitigar os impactos do Helpful Content Update. Sites com marcas fortes e alto volume de buscas tendem a resistir melhor às mudanças de algoritmo. Isso ocorre porque o Google confia em empresas bem estabelecidas e busca oferecer resultados relevantes às pessoas. Para fortalecer a sua marca, você deve investir em estratégias de branding, que é o processo de construir e gerenciar a identidade de uma marca. Esse modelo de marketing é bem amplo e trabalhoso, mas resumindo bem, você vai focar em definir a identidade da marca, criando a sua missão, visão e valores, e além disso, criará também uma personalidade e a definição do público-alvo. Você vai fazer a definição da mensagem da marca, criando proposta de valor, slogan e tom de voz. E você vai fazer a implementação da estratégia por meio da criação de conteúdo de alta qualidade, presença nas redes sociais, construção de uma boa reputação, participação em eventos do setor, entre outros. Essa abordagem mais abrangente pode ajudar a aumentar a visibilidade da marca e melhorar a sua posição nos resultados de busca a longo prazo. Aqui, gente, eu particularmente tenho visto muita correlação entre aumentos de busca pela marca e melhoria de ranking de SEO. Então, sempre que eu vejo que um cliente meu aqui da SEO Happy Hour, as buscas pela marca dele aumentam, em sua grande maioria, os rankings que aquele site tem que não são de marca também aumentam. E eu acho que isso faz muito sentido do ponto de vista de experiência para as pessoas e também de como o Google opera. Se uma marca está sendo mais pesquisada, isso basicamente mostra que as pessoas querem ver mais resultados daquela marca. Então faz muito sentido para o Google mostrar esse site que está crescendo a marca para outros temas genéricos, para os temas que o site aborda. Então aqui eu já vi muito site que, por exemplo, após fazer uma campanha offline mesmo, na TV, no rádio, no jornal, outdoor, isso melhorou o SEO da marca, mesmo não tendo sido feito nenhum trabalho específico nas páginas que melhoraram. Então, acho que realmente, em 2025 em diante, você trabalhar a sua marca cada vez vai ser algo mais importante para SEO, vai ser um fator mais forte ali que o Google leva em conta. A quarta pergunta foi como criar marcas memoráveis para problemas específicos. E a resposta foi: para criar marcas mais memoráveis, é necessário encontrar uma maneira de fazer com que elas sejam reconhecíveis instantaneamente. Isso pode ser feito por meio de diversas técnicas, como, por exemplo, criar um jingle cativante, uma campanha publicidade viral ou uma identidade visual única. O objetivo é que a marca fique associada a um problema específico de forma memorável. Mesmo marcas menores podem utilizar essas técnicas para se destacar e criar uma associação memorável na mente do consumidor. Esse tópico ele tem bem a ver com o tópico anterior que a gente falou do reconhecimento de marca, né? Mas aqui basicamente é você ser a resposta para a dor que a pessoa tem de forma instantânea, a sua marca. Um exemplo que eu posso dar para vocês é, por exemplo, quando a gente pensa em palha de aço, a gente pensa em Bombril. A gente chama até a palha de aço de outras marcas de Bombril, de tão forte que os caras são. Uma outra coisa é a lavadora de alta pressão, né? A gente fala VAP, mas tem várias marcas que vendem lavadoras de alta pressão. Então, quando você como marca chega num nível desse, é muito mais difícil de você perder sua posição no mercado, a não ser que de fato você faça uma cagada muito grande. Claro que nem sempre é fácil você se tornar uma resposta para uma pergunta tão abrangente assim, mas você pode ser hiper focado em
problemas muito nichados que você resolva, para quando as pessoas pensarem naquele problema, elas já terem a sua marca como uma resposta e você trabalhar isso na sua comunicação para tentar colocar na cabeça das pessoas. A quinta pergunta que fizeram: será que o problema é realmente o Helpful Content Update? E a resposta foi: pois é, muitas vezes as pessoas confundem os efeitos do Helpful Content Update com os de outras atualizações do Google ou caem simplesmente porque o seu concorrente se esforçou mais. Sites afetados pelos Core Updates de 2023 podem erroneamente atribuir os problemas ao update de conteúdo útil. Para identificar a causa real do problema, é possível consultar o Google Search Status Dashboard, que fornece informações detalhadas sobre as atualizações. As recuperações de um site afetado por uma atualização, seja o Helpful Content Update ou outra, geralmente envolvem uma série de melhorias de SEO. No entanto, no caso do Helpful Content Update, é comum encontrar conteúdo excessivamente otimizado, o que pode prejudicar o desempenho. Por isso é importante revisar e ajustar o conteúdo para garantir que ele seja relevante e de alta qualidade. A sexta pergunta foi o que significa SEO agressivo. E a resposta foi: o conceito de SEO agressivo refere-se à prática de produzir grandes volumes de conteúdo rapidamente, muitas vezes com auxílio de inteligência artificial, com o objetivo principal de ranquear bem nos resultados de busca. Esse tipo de conteúdo geralmente é criado para algoritmos em vez de pessoas, e muitas vezes carece de experiência real e valor para as pessoas. Embora essa estratégia tenha sido eficaz por um período, as atualizações recentes do Google têm penalizado sites que abusam dessas práticas. Portanto, é importante priorizar a qualidade do conteúdo e a experiência das pessoas, em vez de simplesmente buscar volume. Aqui, gente, esses últimos dois tópicos é o seguinte: uma das coisas que eu acredito que o Google ele quer evitar é o que ele chama de manipulação de algoritmo. E quando a gente faz um texto hiperotimizado, a gente de fato está tentando manipular o algoritmo do Google para que ele entenda e recompense o nosso conteúdo de uma forma ali que as palavras-chave que a gente usou e etc. ajudem nisso. Você querer aparecer bem para SEO não é o problema no meu ponto de vista, porque o SEO é um canal. Agora, você criar um conteúdo que você não vê muita perspectiva nele apenas porque você quer aparecer para aquela palavra-chave, aí eu acho que é o que está gerando esse tipo de problema. Então a gente vê às vezes várias marcas falando sobre temas que são assim ligados ao universo dela, mas não são os temas centrais dos produtos que elas oferecem ou do conhecimento que elas têm. E aí a gente tende a entender que eles estão fazendo isso só para conseguir mais tráfego através de SEO. E quando você tem esse tipo de conteúdo, você começa a entrar numa área meio cinzenta ali que pode vir a dar problema. Então assim, se o seu conteúdo ele foi criado puramente para SEO e ele não tem dentro dele nada que de fato ajude as pessoas a usar melhor seu produto, resolver a dor delas, etc., esse é o tipo de conteúdo que tende a desaparecer do Google ao longo do tempo. Então, ao invés de focar em deixar a bolinha do Yoast verdinha, você tem que de fato focar em fazer um conteúdo que vai ajudar as pessoas que você quer atingir de alguma forma. E o legal desse tipo de conteúdo é que sempre que você faz um conteúdo bom, ele não vai performar bem só no Google, ele vai performar bem em todos os canais. Então, você não está fazendo algo simplesmente por conta de SEO, você está fazendo algo que faz sentido para sua marca. E aqui acho que é onde você deve de fato focar os seus esforços, beleza? A sétima pergunta foi: como evitar práticas de SEO parasita? O SEO parasita ele acontece quando grandes sites alugam um espaço em seus portais para terceiros, permitindo que eles publiquem conteúdo de baixa qualidade, como artigos de afiliados ou páginas de cupom, aproveitando a autoridade de SEO desse site principal. Essa prática é considerada uma forma de abuso de reputação de site, e o Google tem tomado medidas para penalizar sites que utilizam esse tipo de prática. Então, para evitar a punição, é importante que você evite parcerias que possam parecer que você está alugando a sua autoridade. Aqui, gente, guest post pode ser caracterizado como isso, tá? Em vez disso, é melhor você focar o seu esforço na criação de conteúdo de alta qualidade, que seja relevante para o seu público e que fortaleça a sua marca. Eu sei que a terminologia conteúdo de alta qualidade
ou o conteúdo relevante ele é muito abrangente, né? Porque o que de fato define um conteúdo de alta qualidade? Mas eu cheguei aqui numa definição que eu acho legal compartilhar com vocês, que é meio que a minha definição para isso, tá? Então, assim, se o conteúdo que a sua marca produz, o CEO da empresa, ou o CMO, ou o gerente da área, ele não está disposto a compartilhar esse conteúdo nas redes sociais dele, ele tem vergonha de compartilhar esse conteúdo, ele não acha que faz sentido, muito provavelmente esse conteúdo ele é de baixa qualidade. Porque se fosse um conteúdo uau, a diretoria da empresa não teria nenhum problema em compartilhar esse conteúdo, inclusive ajudar a impulsionar ele, né, mostrando que eles de fato acreditam naquele conteúdo, acham incrível e etc. Então, se o conteúdo que você está produzindo, a sua empresa está produzindo, as pessoas da sua empresa, principalmente as ali gerentes e diretores, não se sentem confortáveis em compartilhar esse conteúdo, é porque talvez esse conteúdo não seja tão útil assim. Então esse é um parâmetro que eu tenho usado aqui, tem funcionado para entender justamente esse lance de qualidade. Oitava pergunta foi: como construir autoridade de marca para sites menores? E a resposta foi: mesmo com um orçamento limitado, é possível construir uma marca reconhecida e confiável, inclusive em nichos de mercado competitivos. Veja algumas estratégias que você pode realizar. Você pode fazer publicações em jornais, programas de TV, revistas, etc., regionais, ou até em eventos locais, que podem ser mais baratos do que de projetos de nível nacional, e isso vai ajudar você a aumentar a visibilidade da sua marca. Você também pode usar plataformas como TikTok e YouTube para compartilhar conteúdo original e criar uma conexão com o seu público. Você também pode pegar o seu conteúdo em texto e transformar ele em vídeo para tentar atrair tráfego orgânico do Google de outras plataformas. E você também pode aproveitar a popularidade que o vídeo vem crescendo, para compartilhar experiências de pessoas e reviews que pode aumentar a confiança do seu público na sua marca. Essas estratégias podem ajudar pequenas empresas a competir com marcas maiores e a construir uma reputação sólida. A nona pergunta foi: qual será o impacto do Search GPT em 2025? O lançamento do Search GPT, que por enquanto ele está disponível só para quem tem a versão paga do ChatGPT, e a crescente influência da inteligência artificial pode impactar significativamente a forma como as pessoas pesquisam na internet. Esses avanços podem reduzir o número de pesquisas realizadas diretamente no Google. Para se adaptar a essas mudanças, os SEOs devem monitorar o impacto dessas ferramentas no tráfego do site, utilizando o Google Analytics. E além disso, é importante estar preparado para mudanças rápidas e flexíveis, adaptando as estratégias de SEO sempre que necessário. O foco deve também ser criar conteúdo de alta qualidade, relevante e único, que não pode ser facilmente substituído por ferramentas de AI. E também é importante investir em SEO técnico para garantir que os sites sejam facilmente indexáveis e acessíveis aos mecanismos de busca dessas inteligências artificiais, né? Então, o SEO técnico talvez fique mais importante em 2025, porque você não vai ter que só adequar o seu site para o Google, mas você também vai ter que pensar no que você tem que fazer para que ele apareça bem no Bing, no Search GPT, no Perplexity ou onde for. E isso envolve talvez mais uso de dados estruturado do que o que você faça hoje, um melhor gerenciamento do seu arquivo robots.txt para garantir que você não está bloqueando algo que deveria, e também garantir que o seu site ele funcione bem ali, principalmente a versão HTML dele, porque embora o Google ele possa renderizar JavaScript para ver o conteúdo da sua página, muitos outros bots não têm essa tecnologia. Então, se você usa um site com framework JavaScript, pode ser que você não esteja aparecendo em outros mecanismos de busca por conta desse motivo. Então, acho que o SEO técnico aí vai ficar mais importante ano que vem. A pergunta de número 10 foi: como reduzir a dependência do tráfego de pesquisa? E a resposta: diante da volatilidade do tráfego de busca, diversificar as fontes de tráfego é fundamental para reduzir a dependência do Google. Isso pode ser feito por meio de diversas estratégias, como por exemplo, otimização de plataformas de e-commerce, então priorizar a otimização de produtos e categorias em plataformas como o Merchant Center ou a própria Amazon, uso de outras plataformas, então investir em plataformas como TikTok, Instagram e YouTube pode te ajudar a alcançar um público mais amplo e diversificado. Reutilização de conteúdo, então adaptar o seu conteúdo para que ele seja usado em diferentes plataformas pode aumentar a sua visibilidade e o seu alcance.
E o foco na qualidade, né? Então, priorizar a criação de conteúdo útil, que atenda a necessidade das pessoas e seja relevante também para mecanismos de busca. Diversificando as fontes de tráfego, você reduz o impacto das mudanças que os algoritmos de busca podem trazer para o teu site e também garante uma sustentabilidade no seu negócio online. Isso é algo muito sério, gente. Não tenham todo o faturamento da sua empresa ou toda a sua estratégia focada em um único canal. E aqui eu não tô falando nem só de SEO. Não pode ser só SEO, não pode ser só mídia paga, não pode ser só redes sociais. O ideal é você diversificar o seu portfólio ali para que você atenda diferentes públicos em diferentes estágios do funil. E eu tenho visto isso na prática aqui na SEO Happy Hour. Então a gente começou a fazer vídeo pro YouTube, a gente tá agora no Instagram e no TikTok, a gente tem a nossa newsletter, a gente tem o nosso blog, a gente tem o nosso site de notícias de SEO. Eu vejo que cada um desses canais atinge um público diferente, isso é muito louco. Tem gente que só interage comigo no YouTube, nunca interagiu comigo em rede social, não é inscrito na newsletter, não lê o nosso site. Em contrapartida, tem gente que lê o nosso site, mas não acompanha a gente no Instagram e no TikTok. Tem gente que acompanha a gente no Instagram e no TikTok, nunca acessou o site, nem sabe que a gente faz YouTube, nunca ouviu o podcast. Então, com isso, a gente está se defendendo, porque a gente está atingindo diferentes públicos em diferentes lugares. E se um desses canais caiu o alcance, seja porque o canal mudou, porque não faz mais sentido, ou que seja, eu não perco a minha marca, porque eu tenho cliente chegando de todos esses canais, assinando nossos conteúdos de todos esses canais, e isso é uma proteção. Então, se vocês puderem diversificar o portfólio de vocês, isso garante que vocês tenham menos problemas no futuro, caso o Google tenha mudanças drásticas, caso o uso do Google caia, e assim em diante, beleza? A pergunta de número 11 foi: qual é a maior mudança na qual os SEOs devem se concentrar em 2025? E o que ela falou foi: a era da produção de conteúdo em massa e de baixa qualidade está chegando ao fim. O foco agora deve ser em criar conteúdo de alta qualidade, relevante e original, que atenda às necessidades das pessoas e seja valorizado pelos mecanismos de busca. As ações indicadas pela Lily são otimizar as páginas de alto valor, melhorar o CTR, promover os conteúdos nas redes sociais e respaldar eles com pesquisas originais. Então aqui, o meu pensamento está muito alinhado com ela, porque eu realmente acredito que daqui para frente, quanto mais original for o seu conteúdo, melhor. Isso é algo que vai contra o que a gente fazia em SEO no passado, né? Que era tentar copiar o que os outros estavam fazendo, mas tentar ser um pouquinho melhor do que eles, mas com os mesmos tipos de conteúdo. Então hoje, acho que o Information Gain, que é o ganho de informação, é um dos principais parâmetros que o Google leva em conta, que é o que eu encontro nesse conteúdo que eu não encontro em nenhum outro lugar. Então, se vocês querem uma dica minha, é nisso que eu recomendo vocês focarem os artigos de vocês. Claro, não deixem de fazer o resto também, mas tem que ter algo único. E eu acho que qualidade também vai ser cada vez maior do que quantidade. Então, às vezes fazer 8 conteúdos que são muito bons no mês vale mais a pena do que você fazer 20 que são meia boca. Dependendo, claro, do seu nicho, do negócio, tudo ali. Mas eu acho que faz muito sentido essa estratégia. E a última dúvida que a gente anotou aqui que fizeram para a Lily, ela respondeu foi: qual que é o conselho dela sobre o futuro da pesquisa? E a resposta dela foi: o futuro do SEO está nas pessoas. O principal conselho da Lily é que os profissionais de SEO devem focar em criar uma estratégia de conteúdo que valorize a expertise e a experiência humana, em vez de apenas produzir conteúdo. É fundamental destacar as pessoas por trás dele, construindo a reputação individual dos autores e da equipe como um todo. E algumas dicas para isso são: humanize o conteúdo, então associe rostos e histórias aos conteúdos, tornando eles mais autênticos e confiáveis. Construa a reputação individual, então incentive os membros da equipe a desenvolverem suas próprias marcas pessoais, aumentando a visibilidade e a credibilidade da empresa. Utilize painéis informativos, então crie páginas detalhadas sobre os autores, destacando suas qualificações e suas áreas de expertise. E expanda para outras plataformas, então utilize YouTube e outras plataformas para aumentar o alcance e o reconhecimento da sua marca. Tudo isso vai ajudar a sua empresa a se tornar mais confiável aos olhos do Google e do seu público. Conteúdos criados por especialistas tendem a ter melhores desempenhos nos resultados de busca, além de serem mais fáceis de criar conexão com o público e aumentar o engajamento. Então isso aqui é basicamente um resumo, né, de tudo que a gente falou anteriormente.
Mas assim, foque em criar um conteúdo que você de fato tenha algo a agregar sobre aquele tema de alguma forma e destaque quem criou esse conteúdo para as pessoas criarem conexões reais com essa pessoa e aí poderem até interagir com ela em outros lugares fora do seu site. Além disso, gente, a Lili respondeu algumas perguntas do público e a gente compilou algumas informações aqui para você. O primeiro são os desafios com CTR e tráfego. As constantes mudanças nos algoritmos de busca, especialmente com o crescimento de AI, estão causando queda no CTR e no tráfego orgânico. Então a competição por posições de destaque nas páginas de resultado está cada vez mais acirrada e as empresas precisam se adaptar a essas novas realidades. Então aqui, basicamente, com o lançamento do AI Overview, pode ser que seus cliques caiam para algumas palavras-chave, mesmo você estando na primeira posição. Então isso é algo para vocês terem em mente no próximo ano que pode acontecer e não tem muito como remediar. O segundo é você se adaptar às mudanças nas páginas de resultado. Para enfrentar esses desafios, é fundamental você entender como que os mecanismos de busca exibem os resultados. A otimização de título, metadescrição e imagem, além do uso de dados estruturados, são essenciais para melhorar o CTR. A colaboração com equipes de mídia paga também pode ser benéfica. Então aqui no Brasil, ainda não chegou muitas das mudanças que existem nos Estados Unidos. Mas a página de resultados lá é bem diferente da nossa aqui. Tanto que quando você faz uma busca de produto lá fora, o Google exibe muito mais resultado do Merchant Center, inclusive no meio da página de resultados, do que a gente vê aqui no Brasil. Então, estar alerta aos dados estruturados que o Google lança, novas mudanças que ele lança, novas tecnologias, é muito importante porque eu acho que com a inteligência artificial, de fato, essas coisas vão acontecer cada vez mais rápidos e a gente vai ter cada vez mais mudanças do lado do Google. O terceiro é o SEO local. Então, para empresas com múltiplas localidades, o SEO local ele ainda é super crucial e a otimização do Google Meu Negócio, criação de páginas de localização detalhadas e investir em branding local são estratégias eficazes para aumentar a visibilidade e atrair clientes. E quarto, a necessidade de especialistas. Então, em um cenário cada vez mais complexo e competitivo, contar com a ajuda de especialistas em SEO pode ser fundamental para identificar e resolver problemas técnicos e problemas estratégicos. Então, o pessoal fica dizendo que o SEO vai morrer. Eu acho que, na verdade, ele vai ficar mais difícil, porque o SEO agora está mais perto de ser, de fato, marketing de verdade, ser algo que, de fato, agregue valor, em vez de ser aplicar boas práticas no seu site para aparecer melhor. E eu acho que isso vai causar, talvez, um aumento em procura por profissionais super especializados. E, claro, aí, de fato, quem não sabe, não entende muito de marketing, não sabe fazer a coisa direito e só sabia deixar o plugin verdinho, esse tipo de profissional, sim, tende a, talvez, perder posição no mercado, tá? Pessoal, 2024 foi um ano maluco, mas com certeza 2025 tem tudo para superar. Eu vou estar por aqui com vocês, vendo tudo de perto e te ajudando a se informar sobre SEO e também aplicar as estratégias mais legais no seu negócio. E claro, quando acontecer coisas ruins, a gente afoga as mágoas com as notícias ruins também. Então a gente não fala só de coisa boa aqui. Mas me contem, quais que são as expectativas de vocês para 2025? Eu ia adorar ouvir o que vocês acreditam que vai acontecer. E com isso, estamos chegando no fim do nosso Happy Hour. Eu quero agradecer você por acompanhar o nosso podcast. E lembrando que se você quer falar comigo, é só mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com. A gente aceita crítica, dúvida, elogio, o que você quiser falar. Você também pode seguir a gente no nosso YouTube, Instagram, TikTok e LinkedIn. A gente está presente em todas essas redes sociais. E no mais, o update do Google tá para acabar essa semana. Talvez até quando sair esse podcast ele já tenha acabado. Assim que eu tiver mais novidades sobre o assunto, eu aviso vocês, beleza? Um grande abraço, tenham uma ótima semana, nos vemos na semana que vem e valeu!